Olá, Francisco, a falar-vos da Pedrulha, perto de Coimbra. Eu hoje queria falar-vos sobre o caça multifunções sueco JAS 39 Gripen, da Saab, que é uma máquina que tem dado que falar nos últimos dias, por vários motivos. Cá em Portugal, sobretudo, tem dado que falar por causa da grande possibilidade de que seja o futuro caça da Força Aérea Portuguesa, contra o F-35, que é a opção original e que ainda há pessoas da Força Aérea que estou a tentar apostar em. Também porque já está confirmado que a Ucrânia irá receber desses caças nos próximos meses. Na informação, na nota que saiu esta semana, foi confirmado que mais F-16, mais Mirage e, finalmente, caças Gripen irão para a Ucrânia. Vamos falar dessas coisas uma de cada vez. Primeira questão da Força Aérea Portuguesa, que eu acho que é daquelas mais prementes para a maior parte dos meus ouvintes e espectadores. Mas existe um debate, já há alguns anos para cá, sobre como substituir os F-16 da Força Aérea quando finalmente estiverem demasiado velhos para serem utilizados. Isto porque, como deverá ser óbvio, guerra é uma coisa que implica uma continuidade da melhoria das capacidades militares de um país. Ou seja, um país tem que estar constantemente a arranjar armamento e capacidades melhoradas para se manter à tona militarmente. Também, nesse aspecto, é importante que as forças sejam renovadas de vez em quando e que o armamento, quando chega ao final da sua capacidade, da sua vida útil, seja então substituído por um armamento mais capaz. Dito isto, então o que estamos a falar é que os F-16 da Força Aérea Portuguesa são aeronaves dos modelos iniciais dessa série de caças. Estamos a falar de modelos A, que foram consideravelmente melhorados pelas OGMA e pelo consórcio, no contexto do consórcio europeu para produção e manutenção dos F-16. O F-16, relembro, é um caça de fábrica americano. É uma aeronave que foi inicialmente desenvolvida nos anos 70, a partir de lições dos anos 60, e que existe como um caça, começou como um caça ligeiro, apenas para combate à ar, um caça de defesa, que ele se chama defesa de ponto, que é uma aeronave com armamento ligeiro para combate aéreo, que é feita para descolar depressa, interceptar o alvo e voltar à base, mas que eventualmente se transformou numa verdadeira aeronave multifunções, que é hoje em dia o caça mais comum do mundo e possivelmente ainda um dos mais capazes. Foi feito em várias versões, começou então com o modelo A, modelo C, modelo E, sempre melhorando suas capacidades. Vários países que usam o F-16 também já ou produziram ou adaptaram a aeronave para versões próprias, adaptadas às necessidades de cada nação, e Portugal não é diferente. Nós recebemos uns F-16 modelo A, que tinham capacidades limitadas inicialmente, mas foram eventualmente melhorados e com novas capacidades para então servirem dentro do padrão da NATO, porque isto é outra questão que é muito importante. A NATO tem exigências para os seus membros. Isto porquê? Porque é uma força militar conjunta que é feita com a ideia de que os seus Estados-membros irão conjuntamente enfrentar ameaças comuns. Ora, isto significa que tem que haver uma certa... Olá, pequenino, está aqui um amigo. Terá que haver aqui uma certa sinergia entre as diferentes forças. Portanto, à medida que a NATO, em geral, avança para uma nova geração de capacidades, os diferentes países, dentro das suas capacidades, têm que avançar para essas novas capacidades, não ficam para trás e tornam-se inúteis no contexto da aliança. Um país inútil é um país que está totalmente dependente dos outros e não se quer isso. Portanto, os nossos F-16 foram então melhorados, alguns foram melhorados e vendidos a outros países
da NATO, países que acabaram de se juntar e precisavam de melhorar as suas capacidades, como o caso da Roménia e da Bulgária. E neste momento temos uma frota que está a precisar de ser substituída por algo mais moderno para estar dentro dos padrões da NATO. Ora, há também um grave problema de manutenção, por causa da falta de peças e falta de fundos, sobretudo. Falta de fundos leva a falta de peças e de armamento e etc. Neste momento, das 20 aeronaves que nós temos, só 6 é que voam. Ou pelo menos são incapacidade de efetuar missões. Isto é muito grave. Significa que nós não temos basicamente nenhuma capacidade de defesa própria. Estamos dependentes de Espanha, neste caso, e o pouco que temos terá que ser constantemente enviado para missões, o que significa que irá ficar desgastado e incapacitado. Portanto, a conversa para a substituição do F-16 está cada vez mais acesa, porque é uma necessidade cada vez mais premente. Neste contexto, a ideia original, tanto quanto eu sei, posso estar enganado, digam nos comentários, a ideia original seria de substituir o F-16 então pelo F-35. Ora, F-35 é também fabricado pela Lockheed Martin, que é uma empresa que fabrica o F-16 neste momento. O F-35 é uma aeronave de última geração, chamada quinta geração de força de caças. É um caça multifunções, não é um motor como o F-16, mas que é muito maior e com uma tecnologia muito mais sofisticada. Inclusive tem a capacidade de ser furtivo. É uma aeronave muito capaz. Há muitas informações sobre o F-35. O F-35 é muito capaz. É uma aeronave com grandes capacidades. É o futuro da NATO. Não obstante, é uma aeronave extremamente cara de manter. E fundos partilhados e um apoio nesse sentido dos Estados Unidos não são suficientes para garantir que Portugal terá uma capacidade continuada de sustentação destas forças. O que é que isto quer dizer? Apesar do F-35 ser o favorito da Força Aérea e da NATO em geral, a verdade é que há uma dúvida sobre a capacidade de Portugal de sustentar o F-35 como uma aeronave combatente. Como eu disse, temos 20 F-16 e para isso só 6 é que funcionam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma aeronave maior, mais cara, mais pesada, mais difícil de manter, será ainda mais difícil de manter no ar. Se calhar passamos de 6 aeronaves funcionais para uma, não preciso dizer o quão inútil isso é. Apesar disto, há vantagens na aquisição do F-35. A aquisição que nunca seria feita com dinheiros nacionais, digamos. Seria feita com fundos comuns financiados pelos Estados Unidos e que depois Portugal teria que pagar em prestações, eventualmente. Mas a questão é, há vantagens no F-35, não só vantagens tecnológicas e de capacidades, mas também o facto de que, como o F-16 tem sido mantido por um consórcio europeu, do qual as OGMA fazem parte, as Oficinas Gerais de Manutenção Aeronáutica portuguesas, as OGMA fazem parte, o F-35 também será incluído nesse consórcio, para que os países europeus que têm o F-35, neste momento a Bélgica, a Noruega e a Dinamarca, acho eu que já estão a equipar o F-35, daí os seus F-16 estão agora a ir para a Ucrânia. Portugal juntar-se a isto é uma grande vantagem para as OGMAs, uma grande vantagem para o consórcio europeu em geral. No entanto, a realidade é que o F-35 não deixa de ser o F-35. Qual é então a alternativa para um F-35? Ora, vou vangloriar-me um bocado, peço desculpa, mas a verdade é que eu já falo do Gripen para a Força Aérea Portuguesa há muitos anos. Eu publiquei recentemente uma antologia de contos de ficção militar e ficção científica chamada Vislumbres Futuros Passados. Caso nenhum não saibam ainda, eu sou um autor de ficção também. Também faço estes vídeos, faço jogos, faço tudo um pouco no que respeito às áreas da divulgação e da produção artística. Mas a questão é, eu nesse volume de contos, eu também tenho lá um conto que eu escrevi há quase 15 anos atrás, em que inclui Gripens da Força Aérea Portuguesa, a JAS 39 Gripen sueco. Eu já na altura defendi essa ideia porque o F-35 já sabia que isso é uma aeronave muito cara de manter, já sabia que seria o futuro da NATO, mas Portugal não teria capacidade para o mesmo
Então, eu na altura já comecei a defender a ideia de que o futuro da Força Aérea Portuguesa seria então o caça sueco, o JAS 39. Porquê? Olha, o JAS 39 foi desenvolvido nos anos 80, começou a voar nos anos 90, entrou no serviço no final dessa década, como um substituto para toda uma linha de caças suecos desenvolvidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de caças lendários entre quem conhece a aviação, como o Draken, como o Vigan. São aeronaves de asa em delta, parecidos com o Mirage francês. Aeronaves pequenas, monomotores, mas extremamente capazes, com todo tipo de armamento sofisticado, com sensores e sistemas de computação que fazem frente, muitas vezes, àquilo que os Estados Unidos, o Reino Unido ou a União Soviética na altura podiam apresentar. Algumas das aeronaves ainda voam, não no contexto militar, mas no contexto não no contexto operacional, mas num contexto de treino. Empresas militares privadas contratadas por várias forças aéreas da NATO para treinar os seus pilotos usam Drakens como aeronave de oposição, porque por ser muito rápido, muito capaz, muito ágil. E então o Gripen, quando começou a ser desenvolvido, foi com a ideia de substituir toda esta série de lendárias aeronaves que a Suécia ainda estava a usar nos anos 80. Daí o nome também, JAS, que em sueco é sigla para Caça, Ataque e Reconhecimento. É uma aeronave pequena, mais pequena do que o F-16, usa um só motor, é extremamente ágil, tem uma capacidade de ser operada a partir de quase qualquer superfície. Os suecos usam-nos em autoestradas, em estradas secundárias, têm abrigos escondidos nos bosques e nas cidades para abrigar essas aeronaves e para as colocar em posição em situação de guerra. Mas tem aliás, mais uma coisa, opera algum do armamento mais sofisticado disponível para países da NATO. E lembro que a Suécia, por causa da invasão da Ucrânia, a Suécia entrou na NATO. Como o míssil Meteor, que é pessoalmente um dos melhores mísseis a arar do mundo neste momento, mísseis Taurus de ataque ao solo, e no meio de todas estas capacidades é possivelmente as aeronaves mais fáceis de manter e mais baratas de manter à atualidade. Como todas as aeronaves suecas, devido à natureza das Forças Armadas suecas, o Gripen foi desenhado de raiz para ser mantido por uma pequena força de pessoas mal treinadas, com apenas um chefe técnico a ter o treino específico para liderar os outros. Ou seja, uma aeronave capaz, fácil de ser mantida, com armamento do melhor e do mais letal. Qual é a desvantagem em relação ao F-35 então? Podem perguntar a vocês. Primeiro, não é furtivo. Não tem essa capacidade, nunca foi pensada com essa capacidade. Em vez da furtividade, usa uma combinação de sistemas de defesa eletrónica muito sofisticados para se proteger do armamento inimigo e para dificultar a sua detecção. Outra desvantagem é uma aeronave monomotor pequena, ou seja, tem pouco alcance. O F-35 é uma aeronave com um grande alcance, muito capaz para missões de interdição, por exemplo, ou patrulhas de longa duração. Ou seja, tem algumas desvantagens, mas tem bastantes vantagens, sobretudo para forças aéreas que não têm muito dinheiro para manter as suas aeronaves. Neste momento, se não estou em erro, um JAS 39 é mais fácil de manter, é mais barato de manter do que um F-16. E o JAS 39 não parou o desenvolvimento nos anos 90. Surgiu o modelo A, o modelo C, e na viragem do século, a SAP começou a pensar em como iria vender estas aeronaves ao resto do mundo. Já tinha feito alguns acordos com a África do Sul, eventualmente com a Hungria e com a República Checa, mas queria expandir então o uso destas aeronaves. E a Tailândia também usou o Gripen. Aliás, os Gripens foram usados pela primeira vez em combate direto na guerra contra o Camboja há uns meses atrás. Portanto, aeronave capaz, boa, muito fixe. No entanto, sabia-se as limitações, sobretudo no respeito ao alcance.
Então, no início do século XXI, 20 anos atrás, a Saab desenvolveu o modelo EF, que é então uma versão do Gripen com maior alcance, com a fuselagem redesenhada para ter mais combustível. Esta versão foi então vendida ao Brasil, sendo parte do acordo a aeronave ser fabricada no próprio Brasil. Isto foi incrível, foi uma grande expansão das capacidades da Embraer, a empresa aeronáutica brasileira, que nesse momento o contato com caças era basicamente a manutenção do F-5, uma aeronave dos anos 50, e produção limitada do A1, ou AMX Ghibli, uma aeronave de ataque ao solo ligeira desenvolvida conjuntamente com a Itália. E o Gripen veio então para substituir estes dois modelos. Primeiramente o F-5, que já está operacional há muito tempo, de tal modo que os brasileiros chamam o Forever 5, porque nunca mais acaba. Mas o F-5 então vai ser finalmente substituído por uma aeronave similar, mas muito mais sofisticada, que é então o Gripen. E o AMX será substituído mais tarde por esta mesma aeronave. Já se fala até do potencial do Brasil equipar 120 Gripens, a maioria deles fabricados no Brasil. Isto então no atual contexto da expansão dos utilizadores do Gripen para os países da NATO que não têm capacidade para manter o F-35, sendo Portugal claramente um desses países. Ora, neste contexto, isto obrigaria Portugal a sair do consórcio europeu para a manutenção de caças americanos, mas oferece a possibilidade de Portugal se juntar, então, de expandir a sua relação com a Embraer, porque relembremos que há uma fábrica da Embraer em Beja que produz peças para o KC-390, o avião de transporte brasileiro, que neste momento também será o substituto do C-130 em Portugal, e também do Super Tucano. Neste momento nós compramos vários Super Tucanos também para expandir a capacidade da Força Aérea Portuguesa. Como nós já temos essa relação com o Brasil e com a Embraer, expandir essa relação para manter os Gripens é fazível e talvez desejável, porque vai-me expandir a capacidade da aeronáutica portuguesa e criar mais empregos. Ou seja, apesar das capacidades do F-35 e das limitações do Gripen, quando nós vemos as coisas uma ao lado da outra, eu sinto que o Gripen oferece muito mais futuro a Portugal neste momento do que o F-35. Nós não nos vamos tornar um país rico da noite para o dia. Não vamos ter dinheiro para sustentar uma frota de F-35 nos próximos 10 anos. Mas conseguimos manter uma frota de Gripens. Aliás, se neste momento só conseguimos manter 6 F-16 no ar, com o mesmo dinheiro conseguimos manter para aí 12 Gripens. Ou seja, eu sinto que é uma escolha muito mais racional para Portugal do que o F-35 alguma vez será. Minha opinião, podem debater lá em baixo, por favor me deixem comentários, mas eu quero deixar-vos com mais uma coisa, que é então a revelação de que de facto se confirma que o Gripen vai para a Ucrânia. Isto é interessante para nós, até para Portugal, por vários motivos. Bem, primeiro, a razão é a lógica de que fala-se que o Gripen vai para a Ucrânia há vários anos. Aliás, é interessante como é que a entrega de aeronaves para a Ucrânia se foi processando ao longo da invasão. Primeiro, ninguém envia caças. Depois, talvez os polacos enviem, depois os polacos enviaram caças. Enviaram MiG-29, a Albânia enviou alguns Sukhoi 25 e outros países enviaram vários modelos ou peças dessas duas unidades. Depois, o F-16, não vai haver aviões da NATO nos céus ucranianos. Depois começou-se a fazer uma coligação para isso e eventualmente F-16 na Força Aérea Ucraniana. Depois o Mirage também
Talvez ou não os franceses estejam a treinar, talvez sim, talvez não. Este ano, Mirage. E agora temos o Gripen. O Gripen é uma das opções mais antigas. Fala-se na entrega de Gripens quase desde que se fala do F-16. Foram vários militares ucranianos treinar na Suécia e eventualmente descobriu-se que eram para treinar para a aeronave de comando e controlo, o Saab 340, se não me engano, que este ano também entraram em serviço na Ucrânia. Mas falava-se que havia um grupo que estava a ser treinado para caças. E agora, finalmente, veio a confirmação que os Gripens, sim, vão para a Ucrânia. Para Portugal, isto é interessante porquê? Porque vamos ver como é que a aeronave se comporta em condições de combate. E vamos confirmar se tudo o que se diz sobre o Gripen de facto se aplica num contexto de grande atrição, que é o que se passa neste momento na Ucrânia. E lá está, a aeronave mostrando cartas em combate também a torna mais apetecível para forças militares do mundo inteiro. Eu estou interessado em ver, sobretudo como eu disse, o Gripen é um do armamento mais sofisticado que existe na NATO, inclusive os mísseis de longo alcance Meteor. Na Ucrânia, a Força Aérea Ucraniana tem estado sempre no pé atrás por causa da Força Aérea Russa, que apesar de não ter capacidade da NATO, tem, no entanto, armamento bom. E vamos ter que ser honestos, a Rússia está muito mal em tudo o resto, mas a Força Aérea tem armamento bom, inclusive mísseis de extremo alcance. Com o Meteor no teatro de operações, agora a Força Aérea Russa e a Força Aérea Ucraniana estão em pé de igualdade. E eu quero ver o que é que vai acontecer, para ver se realmente este armamento supera o russo. É o que eu tenho para vos dizer hoje. Espero que tenha dado alguma coisa em que pensar. Como eu disse, já há muitos anos que falo no Gripen para a Força Aérea Portuguesa. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Os suecos são claramente interessados em ganhar esse contrato. No entanto, a Lockheed Martin já enviou também gente para Portugal para ver se consegue manter a aposta no F-35. Eu gostava que fosse o Gripen a ganhar este contrato, porque é o mais racional para nós. Mas vamos ver. Deixem comentários, digam o que pensam, partilhem e procurem o meu livro, Vislumbres Futuros Passados. Vamos gostar. Fiquem bem.